Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar um pouquinho a respeito da diferença entre subject pronouns e object pronouns. A luz ela está interferindo um pouquinho aqui na claridade do quadro, mas eu acho que não vai ter problema para vocês não. Primeira coisa que a gente tem que observar: subject pronoun são aqueles pronomes que a gente já estudou. I, you, he, she, it, we, you e they. São esses subject pronoun aqui. Então, vou colocar um aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, o I. E vou colocar o he. E vou colocar o they também. São 3 exemplos, mas vocês sabem que são mais. São esses aí que eu falei para vocês. Os object pronouns, eles significam a mesma coisa do subject pronoun. Então, se I significa eu, o object pronoun referente à palavra I é a palavra me. Me, então, também significa eu. Se he significa ele, o object pronoun referente à palavra he vai ser him. Então, him também significa ele. A palavra they significa eles ou elas. O object pronoun referente à palavra they vai ser them. Então, essa palavra them também significa eles ou elas. Só que quando que a gente vai usar um e quando que a gente vai usar outro? Essa listinha aqui dos subject pronouns, a gente tem que lembrar que a gente vai utilizar no início da frase. Início da frase. Ou seja, antes do verbo. Vou colocar aqui pequenininho para vocês, ó. Antes do verbo. Ok? E os object pronouns a gente vai usar no final. Ou seja, depois do verbo. Depois do verbo. Então, se eu tenho sujeitos que eu vou colocar antes do verbo, eu vou colocar I, you, he, she, it, we, you e they. Se eu tenho sujeitos que eu vou falar depois do verbo, então eu vou colocar esses object pronouns aqui. Na listinha de vocês, lá na página 13, tem me, you, him, her, it, we, you e them. Ok? Vou explicar aqui para vocês dando alguns exemplos. Olha. Vou continuar deixando aqui essa parte só para vocês entenderem aqui direitinho, tá? Que o subject pronoun vem no início e o object pronoun vem no final. Pronto, vamos deixar aqui. Vamos ver aqui. Deborah. Vou colocar aqui, ó. Deborah talks to Leo. Leo que significa Léo, tá? Aqui, ó. Deborah talks to Leo. Então, eu tenho que substituir esses 2 pronomes aqui. A palavra Deborah e a palavra Leo. Deborah, eu já sei que eu vou substituir por she. Então, eu coloco aqui, ó. She, Deborah é nome de mulher? Então, she talks to. E agora? Essa palavra Leo é o nome de um homem. Se a gente usar a lógica, a gente vai substituir por he. Só que ia ficar até feio se a gente colocasse na frase assim, she talks to he. Não ia dar certo. Então, ao invés de eu colocar he aqui no final, que eu não posso colocar, eu vou utilizar a palavrinha que significa a mesma coisa, só que utilizando depois do verbo. Qual é a palavrinha que equivale a he, que eu uso depois do verbo? Him.
Então, formei a minha frase. She talks to him. Ok? Até aqui tudo bem? Vou fazer só mais uma para vocês. Vamos continuando aqui na nossa aula. As aulas estou achando super bacana, viu, gente? Gostando muito. Vamos ver aqui. Depois. Drink the milk. Olha a frase que eu coloquei aqui para vocês. The boys drink the milk. Os garotos tomam o leite. Aí eu aqui tenho dois pronomes. The boys e eu tenho the milk. Aí eu quero substituir. Aqui já tá até mais fácil. The boys. The boys não são os garotos? Os garotos são eles. Então eu vou colocar they. Aí eu repito, né? O verbo drink. Agora eu vou substituir the milk. The milk não é ele, não é para objeto. Vou colocar o quê? Vou colocar a palavra it. Ok? They drink it. Na verdade, para o it é mais fácil, por causa que eu, tanto no início quanto no final da frase, eu coloco o it para os dois, né? Mas a gente vai seguir essa mesma lógica. Para a gente finalizar, vou colocar mais um exemplo aqui para vocês. Vamos ver aqui como que vai ficar. Derek love mom and me. Eu vou escrever no britânico mesmo, vamos deixar isso com o, que o é do britânico, tá? Derek love mom and me. Derek é o primeiro sujeito, tá? O primeiro pronome. Mom and me significa mamãe e eu. A palavra me significa eu. Derek a gente pode substituir por he. Tá no início da frase. Derek é ele. Então vou colocar he. Isso aí eu já sei. Vamos lá. Vou colocar o loves aqui, né? Esqueci do S. Aí vai ficar he loves. Quando chegou aqui, ó, mom and me, não é mamãe e eu? Se somos mamãe e eu, então somos nós. Nós, em inglês, a gente fala we. Só que aqui no final da frase, depois do verbo, né, o verbo é loves. Depois do verbo, eu posso colocar we? Eu posso formar he loves we? Não posso. Eu tenho que utilizar depois do verbo a palavrinha correspondente a essa palavra we, para o final da frase. Então, qual que é? É a palavra us. É só a gente olhar lá naquela listinha. O que a gente tem que fazer? O principal, decorar, memorizar aquela listinha. A primeira e a segunda lista. A lista dos subject pronouns e a lista dos object pronouns. Memorizou as duas? Aí agora você sabe que no início da frase, bem no inicinho, você usa subject pronouns e no final, ou seja, logo depois do verbo, você utiliza os object pronouns, ok? Eu espero que a iluminação aí não tenha atrapalhado, mas eu acho que daqui para baixo deu para vocês verem direitinho. Qualquer dúvida, eu vou estar amanhã na hora da aula. Amanhã é dia 7 de abril. Vou estar no meu horário normal, né, de 10h40 até as 11h25 para poder tirar alguma dúvida de vocês, ok? Beijos!